Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz seja com todos. Que grande dia este que o Senhor nos abençoa mais uma vez. Quero ler com os irmãos Efésios 2, de 1 a 8, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Senhor Deus, abençoe a sua palavra lida em nossas vidas. Vamos orar. Trino Deus, nós te exaltamos, te rendemos honra e glória na manhã deste dia, pois só o Senhor é merecedor da nossa adoração. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuida de nós da manhã ao anoitecer, e nada escapa aos teus olhos. O Senhor está atento a todas as nossas necessidades, nos guarda e nos guia no decorrer deste dia. Ajuda-nos a vencer as tentações deste dia, de tal forma que possamos testemunhar do seu Evangelho e seu amor através da nossa vida. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém, Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração,
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom nosso bom pastor, nosso bom pastor Jesus. Bom dia, que a graça e a paz esteja com todos. Nós queremos meditar na palavra de Deus nessa manhã, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 9 ao verso 12, que diz assim a palavra de Deus. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina e que nos ilumina diante deste mundo tenebroso e nos ajuda a viver segundo a vontade do Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O título desta mensagem de hoje: Todos nós somos pecadores. Aqui em Romanos, capítulo 3, do verso 10 ao verso 18, o apóstolo Paulo utiliza uma prática rabina ao ligar uma passagem à outra, formando uma espécie de colar de pérolas e trazendo à memória uma série de citações do Antigo Testamento, Eclesiastes, Salmos e Isaías. Então, somente com o propósito de mostrar a depravação total de todos os homens. Para William Hendricks, essa cadeia de passagens do Antigo Testamento, citada por Paulo, é um material relevante, bem selecionado e inspirado. John Morrow afirma que estas várias passagens combinadas do Antigo Testamento, usadas por Paulo, formam um sumário unificado acerca da abrangente pecaminosidade da raça humana. A depravação total da humanidade pode ser vista na distorção e perversão do seu relacionamento com Deus, consigo e com o próximo. A depravação total é refletida na relação do homem com Deus, segundo está escrito no verso 10 ao 12, no capítulo 3 de Romanos, verso 10 ao 12. Aqui o apóstolo Paulo registra, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram,
a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E é interessante aqui observar o uso de nenhum, não há e todos, indicando assim a universalidade da culpa humana. Ninguém é justo ou bom, todos são pecadores, e pecando com palavras e pelas obras. E é interessante observar que o Evangelho começa anunciando uma má notícia. Mas a palavra Evangelho significa as boas novas. Só que o apóstolo Paulo começa dizendo: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. O Evangelho começa com esta má notícia. Uma notícia muito ruim, dizendo que não há nenhum justo, nenhum sequer. A Bíblia diz que você não é justo. Diz que você é um pecador. E não importa se você é um religioso ou não. Não importa se você é uma pessoa honesta ou não. Não importa se você tem uma boa ética. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. E ela prossegue ainda no verso 23, realçando isso, dizendo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lá em Romanos capítulo 3, verso 23. E isso, meus queridos ouvintes, inclui todos nós. No verso 23, mostra o resultado disso, quando Paulo diz: todos pecaram e estão separados de Deus. Essa aqui, sim, é uma péssima notícia. Uma péssima notícia. E o Evangelho começa dizendo isso, afirmando que não há um justo sequer. E as coisas pioram ainda mais, porque lá em Romanos capítulo 6, verso 23, percebemos que esta notícia se torna pior. O apóstolo Paulo disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário que apaga o galardão do pecado é a morte. Este é o resultado. Este é o galardão do pecado, a morte. A separação completa de Deus. O castigo eterno, a morte física, a morte espiritual. Esta é a herança, o galardão do pecado. Não há herança para quem está no pecado. E todos pecaram. Mas nem tudo está perdido. As pessoas que ouviram as pregações e descobriram que havia esperança. E o apóstolo Paulo fala disso, sobre as boas novas do Evangelho. Lá em Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui sim, aqui começam as boas novas. As más notícias agora vão ficando para trás. Há uma esperança agora nesta notícia. Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que significa isto? O Senhor Jesus padeceu e sofreu. O Senhor Jesus morreu. Ele estava sendo o nosso substituto. O galardão do pecado é a morte, mas Jesus morreu em meu lugar. Eu pequei, mas Ele recebeu o galardão do pecado
que é a morte. E não eu. Eu pequei e Jesus pagou o salário do pecado, que é a morte. Ele morreu. E eu é que deveria sangrar naquela cruz. Mas foi Jesus que sangrou na cruz em meu lugar. Por isso que eu sou salvo, liberto da cruz. Jesus morreu por nós, lá naquela cruz. Ele tomou a cruz, que era a minha e que era a sua. Ele morreu, ele sofreu e morreu, para nos dar a vida eterna. Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Por isso, o pecador ele não tem meios em si mesmo de lidar com o pecado, porque todos pecaram e estão debaixo do poder de Deus. Todos estão precisando da ajuda que vem de Deus para se libertarem. Que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a entender estas palavras de Cristo, dizendo que em nós mesmos não tem nada que proteja da ira de Deus. Paulo responde: de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Por isso, necessitamos da glória e da graça de Deus. Amém. Tu és santo, Tu és santo, tu és forte, Tu és forte, tu és digno Tu és digno de meu louvor. de meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te, vou amar-te vou amar-te em meu viver. em meu viver. Hoje eu Meu Senhor, és o Rei dos Reis, poderoso Deus, nosso Criador, és Emmanuel, nosso príncipe da paz, nosso Senhor. hoje eu Tu és minha salvação.
Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela reflexão desta manhã. Senhor, obrigado porque o Senhor nos libertou, nos tirou das garras da morte eterna e nos transportou para o reino do seu amor. Nós não merecemos, mas o Senhor fez tudo isto por graça e misericórdia. Obrigado por tamanho sacrifício. Nos abençoe a viver de modo digno do seu Evangelho, Evangelho da salvação, pois é o que nós oramos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Tenham todos um bom dia no nome santo do Senhor Jesus. Amém.